Passagem de hoje, essa palavra aqui, ó. Você entendeu? Palavra Maria Cristina, casa de bênção, casa de oração, ganhando almas para o reino. Entendeu? É João Batista, o princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profeta Isaías: eis que eu enviarei um anjo antes da sua face, qual preparará o meu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Endireitará as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando, batizando de arrependimento, para que remedição dos pecados, e todos os providências da Judéia e os Jerusalém, com eles, todos eram batizados com ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de carneiro e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava, dizendo após a mim: vem aquele que vem, mais forte do que eu, a qual não sou digno de embaixadores, nem desato com reias de sua apaca. Eu não, em verdade, tenho-vos batizado com água, e porém vos batizei com o Espírito. Ele batizará com o Espírito Santo. Ele estava falando de Jesus, né? Então, João Batista era um grande profeta de Deus. Você entendeu? Ele chegou junto com Jesus. Maria, Isabel ficou grávida junto. Ela não podia ter filho, e Deus concedeu esse filho a ela, como concedeu a Maria, né? Então, João Batista era um grande pregador da palavra. Só que ele falava a verdade. Ele não ficava se escondendo. Ele falava a verdade. Ele falava aquilo que Deus mandava falar. Então, o que acontece? As pessoas não gostavam daquela pregação dele, porque ele era duro, ele era verdadeiro. Ele tinha que falar a verdade, porque Deus manda falar, a gente tem que falar. Você tá entendendo? Ele tá falando de batismo, de arrependimento, pra gente se arrepender, pra gente andar verdadeiramente, fazer a vontade do querido Senhor, não fazer a nossa vontade. Ele estava falando, como é que fala? Que ele vivia no deserto, ele comia, ele tinha um cinto de couro, você entendeu? Nos lombos, e ele comia gafanhoto e mel, entendeu? João Batista. Então essa passagem de hoje, que a gente está falando de Marcos, né? João Batista 3:12, você entendeu? É a passagem de Jesus Cristo, o princípio do Evangelho, de Jesus Cristo. Isso foi o princípio lá atrás que aconteceu. Então esses são os grandes profetas, João Batista. E quando ele chegava e falava assim: raça de víbora, se conserte diante de Deus, senão vocês não verão a Deus. Você entendeu? Então ele tá falando aqui, né? Ele tá falando aqui, ó, na passagem, ó, Deus, como está escrito na profecia, no profeta Isaías: eis que eu enviarei o anjo antes da tua face, e prepararei o caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então ele está falando que Jesus, que Deus ia mandar, como é que fala? Jesus, o Messias, que era pro povo, que era pro povo preparar o caminho. Preparar o caminho é o quê? É orar, jejuar, buscar Deus de todo o coração e fazer a vontade, querer do Senhor. Você entendeu? Então, ele tá falando aqui também de conserto, ó.
Você entendeu? Endireitará os caminhos diante de Deus. Ô vós que clama no deserto. Somos nós que clamamos no deserto. E queremos fazer o que é certo ao Senhor. Você entendeu? Então, essa passagem me faz lembrar, né? Você entendeu? Essa passagem me faz lembrar, você entendeu? Como é que fala? Das coisas que às vezes a gente não quer obedecer, não quer orar, não quer jejuar. Se a gente está fraco, pede a Deus. Se você não tem força para estar orando, para estar jejuando, para ter amor, para ter misericórdia das pessoas, peça ao Senhor que Ele faz. Você entendeu? E para que a gente tem que preparar os nossos caminhos diante de Deus, porque Jesus está voltando. Nós estamos chegando no tempo difícil. Estamos chegando no tempo difícil. Estamos chegando nos tempos aonde filho tá matando pai tá matando filho. Você entendeu? Então o negócio tá ficando estreito, tá estreitando cada vez mais. O negócio tá estreito. Você entendeu? Então a gente tem que pegar e preparar o caminho, porque Jesus está voltando. Você entendeu? Aí tá falando do batismo de Jesus. Que João Batista batizou Jesus. Você entendeu? Que acontece, né? Então o que acontece? A gente tem que pedir a Deus, a gente tem que descer na oração, tem que descer na palavra, descer no jejum, e pedir misericórdia ao Senhor todos os dias. E se autoanalisar e ver aquilo que a gente tá fazendo de errado, e para que a gente venha fazer o que é certo. Que a gente venha preparar o caminho para quando Jesus vir nos buscar. Você entendeu? Aquele grande dia que Jesus vir nos buscar, que a gente venha estar preparado, a noiva do Senhor. Que a noiva do Senhor venha estar adornada, venha estar preparada para aquele dia, grande dia que vai chegar. Você entendeu? E não vai demorar, e não vai tardar. Você entendeu? Porque a gente tem que estar atento, tem que estar na fiação, tem que estar buscando, tem que estar abrindo o coração e procurando dentro da gente o que a gente está fazendo de errado e consertar o nosso caminho. Prepare o caminho, porque Jesus está chegando. Preparai o caminho, porque Jesus está chegando para curar, para libertar, para salvar, para curar os leprosos, limpar o coração da mágoa, da mentira, do engano, da prostituição, da raiva, da ira, da confusão, da tribulação, da inveja, da mentira, da confusão, da contenda. Então a gente tem que se enquadrar nesse caminho, que ele fala, caminho é para limpar o coração, é para estar vigilante, é para estar orando, para estar buscando, orando na madrugada, pagando preço, jejuando, meditando na palavra e fazendo a vontade e o querer do Senhor. O propósito de Deus é a salvação. A gente está aqui nessa terra, somos peregrinos nessa terra, para fazer a vontade e o querer do Senhor. Se a gente está fraco, pede para Deus que Ele fortalece. Você entendeu? Quando a gente está fraco, muitas vezes eu acordei de madrugada e falei, meu Deus, estou cansada. Estou passando por isso, mas eu estou numa luta espiritual. Por uma igreja. Você entendeu? Não é a igreja, a casa do Senhor. É almas, por almas. Você entendeu? E até mesmo pela minha. Você entendeu? Então o que acontece? Eu sentava pela minha família, pelo meu marido. E pelas almas aí fora. Aí o que acontece? Sentava e ficava esperando o Senhor. Falando Jesus. E dali eu começava a conversar com Deus. Começava a contar os meus problemas pro Senhor. E o Espírito Santo de Deus me visitava naquela hora. Daqui a pouco eu tava de joelho orando. Daqui a pouco eu tava glorificando ao Senhor. Você entendeu? É difícil servir a Deus? Não é fácil. Mas fazer a vontade do querido Senhor, pior ainda. Mas a gente tem que se esforçar. Tem que renunciar. Tem que jogar fora o velho eu e buscar o Espírito Santo, a presença de Deus. Que tudo somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Você entendeu? Preparar o caminho. Marcos está falando. Marcos 3, 2:12, para que Jesus venha buscar a igreja. Você entendeu? Porque o nosso objetivo aqui nessa terra é ser salvo e salvar nossa casa, salvar nosso vizinho e todo mundo ir morar lá no céu, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo venha alcançar cada um. Que Deus abençoe a cada um de vocês, casa de bênção, casa de oração, ganhando almas para o reino. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que fique com essa palavra. Prepare o caminho. Preparar o caminho é endireitar os caminhos. É tirar tudo aquilo que não presta do caminho
E se a gente não consegue, aquilo que nós não consegue, entrega na mão do Senhor. E o que a gente consegue fazer, a gente vai fazendo. Tá bom, gente? Deus abençoe, fique com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha alcançar cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, é isso aí, né? Deus abençoe. Tchau!